Agradeço sua participação e vamos tentar ser o mais breve possível. Vou fazer a correção dos exercícios, retomando ali da aula anterior, com o tema Getúlio Vargas e Olga Benar, e começar o tema a Guerra Fria. Como eu falei anteriormente, é um tema relativamente tranquilo, porque a gente começa a trabalhar ele desde da Revolução Russa, durante a Segunda Guerra, ali já começa os resquícios da Guerra Fria, e com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, ali literalmente começa a Guerra Fria, ali é onde começa o chamado mundo bipolar. Então, bipolar não é só a Anitta, não, tá vendo? O mundo já foi bipolar também em algum momento da vida lá. Então, nós vamos começar... Deixa eu ver a apresentação. Só outra coisinha, pessoal. Lembra aquela aula que eu não utilizei na semana passada, que eu mandei pela segunda vez errada para vocês? Com o tema desigualdade social. Nessa semana, o Gilvan vai trabalhar a minha aula sobre desigualdade social no tema da aula de sociologia. Nós fizemos uma interdisciplinaridade, ao invés de vocês hoje terem mais uma live que ia ficar insuportável para vocês depois responder, para depois vocês terem que responder a AP, ele vai utilizar a aula que eu passei e vai montar os questionários dentro da perspectiva da sociologia, ok? Então, o tema será o mesmo, só que ele vai tratar dos pontos de vista da desigualdade social do ponto de vista sociológico. Então, não estranhe quando o Gilvan mandar uma aula para vocês, um formulário, e lá vai ter o vídeo do Ari. Isso vai ser mais comum do que vocês imaginam. Então, sempre que possível, vai ter momento que eu vou utilizar a aula dele, a live dele, para montar os meus formulários, fazendo com que tire um pouquinho da carga de vocês e trabalhando a interdisciplinaridade, ou seja, o mesmo assunto abordado do ponto de vista da filosofia, da história e da sociologia. Vamos tentar fazer com que isso dê certo. Então, o tema da nossa aula foi o período Vargas, então, pós Segunda Guerra Mundial, ou durante, o período ali da Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo aqui no Brasil. Nós estávamos vivendo o período do Getúlio Vargas, o período que nós tratamos mais aprofundado, que foi o período de 30 a 45. Lembrando que Getúlio Vargas vai voltar nos anos 50, mas ali de uma forma democrática e não mais da forma ditatorial. A primeira questão que nós tratamos deu a ascensão de Getúlio Vargas em 1930 deu dentro de um contexto de crise mundial. Como essa crise afetou o Brasil? Então, lembrando que a crise que nós estamos falando é a crise de 29. Então, na crise de 29, a possível resposta: a crise econômica mundial, deflagrada em 29, atingiu de cheio o modelo agroexportador brasileiro, sustentado pela comercialização do café por mercado internacional. Imediatamente, a grandes compradores como Europa e os Estados Unidos reduziram sensivelmente os recursos destinados para a aquisição do café brasileiro. Eu lembro que eu tratei com vocês durante essa aula que Getúlio Vargas, como uma medida de proteger os fazendeiros brasileiros, ele vai comprar grande quantidade de café dos fazendeiros, depois vai tocar fogo nessa safra para manter o preço. Lembrando da lei de oferta e procura, produto demais no mercado, você vai ter os preços altos. Para ele regular esse preço, o que é que ele faz? Ele comprava a safra dos fazendeiros, tocava fogo naquilo que eles tinham armazenado e, com isso, ele mantinha o equilíbrio de preço para que não caísse. Então, para que não caísse tanto o preço, lembrando que o Brasil, naquele momento, era praticamente todo agrário. A economia principal dele é o café. Getúlio Vargas vai mudar essas características. Comente sobre as forças políticas
que o apoiaram. Então, quem foi que apoiou Getúlio Vargas nesse período aí, na ascensão do poder? Só um minutinho, parece que tem alguém solicitando aqui. Pronto, seja bem-vinda, Amanda. Getúlio Vargas foi essencialmente apoiado pelos grandes proprietários de terra, que romperam a política com a oligarquia paulista, e os tenentes que ocupavam o espaço de grandes cidades brasileiras. Dessa forma, observamos que a Revolução de 30 foi arquitetada por um conjunto de forças que não defendiam transformações profundas no cenário político nacional. Então, falar de revolução, quando nós falamos de revolução, parte do pressuposto que algo vai mudar, né? Há uma grande mudança na estrutura política e econômica, mas não é o caso. Aqueles que apoiavam Getúlio Vargas só queriam acabar com o monopólio ali, com a oligarquia paulista mineira. Então, os paulistas estavam... paulistas e mineiros estavam ali se revezando no poder. Então, quando os paulistas rompem com Minas, eles se unem para derrubar ali o sistema da política do café com leite, mas não foi para uma mudança a nível de situação brasileira. Olha, melhorou a situação do brasileiro. Seja bem-vindo, Vinícius. Era basicamente para manter as estruturas. De forma geral, gente, todas as revoluções que nós conhecemos, desde a Revolução Inglesa, Revolução Francesa, leva-se nome, mas é uma revolução que normalmente atende a um determinado grupo, né, de quem está no poder. A população, de forma geral, a grande massa populacional, ela fica à margem, com exceção ali da Revolução Russa, que é uma revolução do proletariado, mas que depois se volta contra eles mesmos. Então, assim, de certa forma, o povo acaba ficando de fora das chamadas grandes revoluções. Em março de 1931, o decreto 19.770 criava o Brasil o Ministério do Trabalho, então, e da Indústria e Comércio. Considerando o contexto histórico, pode-se afirmar que este ato de poder executivo tinha como um dos seus principais objetivos. Qual a alternativa? Promover a expansão do setor primário, desregular o sistema da contratação de impostos, concentrar a renda nacional nas camadas médias e urbanas, acabar com a organização autônoma do movimento operário, intervir nas relações de trabalho no campo. Quem respondeu AD, Getúlio Vargas vai assumir a função de promotor essencial das necessidades dos trabalhadores. O governo Vargas pretendia desmobilizar instituições sindicais e políticas através das quais o proletariado se voltaria contra o governo. Então, Getúlio Vargas percebendo que na maioria dos casos, na maioria das vezes, quando os trabalhadores estavam descontentes, principalmente dentro desse contexto que ele estava vivendo, desde com a Revolução Russa e outras tentativas de revoluções ao longo desse período, Getúlio Vargas vai ver o seguinte: olha, se o povo estiver descontente, a tendência de se manter no poder é mínima. Então, ele cria-se um meio de desestruturar os sindicatos, que eram aqueles que reivindicavam o poder da população, ou que representavam, e ele vai ser ali uma espécie de promotor. Ele fica entre os empresários e os operários. Então, aqui, eu crio ali, deixo cair algumas migalhas para o operário e mantenho os empresários ganhando, tendo seus lucros. Lembrando, não é uma crítica somente ao Getúlio Vargas, muito pelo contrário, essas medidas deles trouxe muitos direitos para os trabalhadores que até hoje existem e estão tentando acabar. Então, as leis trabalhistas acontecem aí no período Vargas. Então, não é de tudo negativo, apesar de ser um governo populista, que eu sempre caracterizo um governo populista como aqueles que discursa para os pobres e governa para o rico.
Então, Getúlio Vargas cuidou dos empresários, dos interesses dos empresários e dos fazendeiros, mas também criou ali algumas medidas que ajudou a população mais pobre. Nessa questão, a caricatura revela que o momento da chamada Era de Vargas, quando Getúlio preparava-se para esse momento. Getúlio Vargas está se preparando para quê? Assumir a presidência da República após sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte, liderar um golpe militar, instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo, disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da redemocratização do país, executar o princípio do Plano COI, visando impedir os avanços comunistas dos integralistas ao poder, comandar a Revolução Constitucionalista contra a oligarquia do setor agroexportador. Qual alternativa era correta? Alternativa A, Getúlio Vargas, após o período de governo provisório instituído pela Revolução de 30, no qual teve de enfrentar a Revolução Constitucionalista de 32, teve que ceder a pressões para a realização de uma constituinte. A consequente elaboração de uma Constituição para o país, tal Constituição passou a vigorar em 34. Por meio dessa Constituição, Vargas foi eleito indiretamente para o cargo de presidente e continuou a ocupar. E aí ele vai ser eleito, depois ele, em 37, é que ele vai dar o golpe chamado Estado Novo, mas não é um golpe militar, é um golpe civil. Questão 4. Nos primeiros anos do governo Vargas, a organização operária, sob controle das correntes de esquerda, tentaram opor-se ao seu enquadramento pelo Estado. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como férias, possibilidade de postular o direito perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato, reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas. Nem pensar, se nós estamos falando de um governo ditatorial, não vai ter ali reconhecimento de outras ideologias. Por um diálogo democraticamente constituído, pelas benesses sociais do getulismo, pela vinculação de direito trabalhista à tutela do Estado, ou por uma legislação construída consensualmente. Getúlio Vargas, ele vai tutelar, ou seja, você só tinha direito trabalhista se você tivesse ligado a um sindicato reconhecido pelo governo. Então, era a forma de Getúlio Vargas manter uma tutela, um comando, um controle sobre a classe operária. Aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através de mensagem política, nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Aí é a característica dos discursos populistas. Então, vamos lá. O controle sobre o meio de comunicação foi uma das marcas do Estado Novo, sendo fundamental para a propaganda política na medida em que visava. O que é? Quando eu discurso e eu não quero dizer nada, eu não tenho uma intenção de convencer ninguém a algo consistente, e sim obter um efeito aparente, eu estou querendo o quê? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Multidão, decisão política, improvável. Ampliar o movimento das multidões nas decisões políticas, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, estender a participação democrática dos meios de comunicação ou alargar entendimento da população sobre as intenções do novo governo.
Questão alternativa A, a propaganda política do governo Vargas tinha como objetivo conquistar a população e controlar qualquer crítica ao governo. Desta maneira, o Estado Novo lança a mão dos recursos como música, festa, publicações, programas de rádio, para transmitir um tom ufanista, realizações do Estado Novo. Então, o que acontece, gente? Quando você vê algum cara que é muito bom nas palavras, na retórica, você presta atenção em alguns debates políticos, que você vai pegar um cara que ele é bom em retórica, ele não está preocupado em divulgar a sua forma de trabalho, mas sim conquistar o apoio da grande massa. E como que eu conquisto o apoio da grande massa? Dizendo aquilo que eles querem ouvir. Hoje seria conhecido como a famosa lacração, né? Alguém faz uma pergunta consistente, uma pergunta que daria para você explanar o seu plano de governo, e você responde com a frase de efeito, aquela frase de quem a sua base eleitoral quer ouvir naquele momento. Então, você vai ter lá, e aí você vai ver que você vai ter governos populistas, tanto do lado da esquerda como do lado da direita. Não é uma característica do governo populista, não é uma característica de um lado ou de outro. Você vai ter momentos que vai ter governos populistas de esquerda e momentos de governo populista dito de direita. Então, é o quê? Eu falo o que o meu público quer ouvir. Nem que eu haja de forma diferente, mas na hora que eu estou na frente das lives da vida, eu digo aquilo que aquele meu público quer ouvir. E aí, lacra, como vocês costumam dizer aí, na gíria da internet. Cartilha de Getúlio Vargas. Essa imagem foi impressa, a imagem não apareceu aqui, mas na atividade de vocês tinha uma imagem de Getúlio Vargas cumprimentando as criancinhas, a escola durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de destacar a sabedoria inata do líder governamental, atender à necessidade familiar da obediência infantil, promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático, estimular o interesse acadêmico por meio dos exercícios intelectuais. A questão alternativa era a partir do Estado Novo, a propaganda política estava presente em todos os setores da sociedade, inclusive na educação. Assim, Vargas se retratara como um líder bom que sabe guiar o seu povo. Olha, eu sei o que é bom para vocês. A educação, ela é a base de tudo. Então, a única alternativa que poderia nos dar margem de dúvida seria a letra D. No entanto, observando que Vargas não precisava de aprovação política, porque nesse momento não existia eleição no Brasil. Então, a D poderia levar vocês ao erro, mas nesse momento eu não preciso de apoio, não tem eleição, eu estou de forma ditatorial. Mas eu quero me mostrar como alguém que tem uma qualidade inata, que já veio um administrador impecável, que vai conseguir governar, porque ele sabe qual é a necessidade do povo. E aqui é uma questão sobre Olga Benário, nasceu na Alemanha e dedicou-se toda a sua juventude à militância do Partido Comunista. Em 1928, fugiu para a União Soviética, local no qual iniciou o treinamento militar, tornando-se uma importante figura revolucionária aos olhos do partido. Em 1934, recebeu a missão de vir ao Brasil para garantir a segurança de um importante membro do Partido Comunista Brasileiro. Olga era responsável pela segurança de quem? Miguel Costa, Astrogildo Pereira, Maurício de Lacerda, Luiz Carlos Prestes, o Arthur Huert, sei lá como é que se pronuncia esse nome. Resposta óbvia, Luiz Carlos Prestes. Então, Olga tinha o papel de garantir a segurança dele, por isso todos os preparativos para a viagem, realizado um itinerário que passou por diversos países, de forma a não deixar vestígio usando passaporte falso. Na viagem, Olga e Prestes passaram-se por marido e mulher.
Então, Olga Benário e Júlio Prestes eram representantes do comunismo aqui no Brasil, ou de uma tentativa de ascensão do comunismo no Brasil, que nós vamos tratar nessa próxima aula sobre a Guerra Fria. Após os fracassos, a intentona comunista, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes foram presos em março de 1936, no Rio de Janeiro. Após alguns meses de cárcere, o Supremo Tribunal Federal omitiu a sentença para Olga. Qual foi a decisão do Supremo em relação a Olga Benário? Olga foi deportada para a União Soviética como parte de um acordo entre Brasil e União da República Socialista Soviética. Lembrando que, nesse caso aí, Getúlio Vargas, apesar de tinha uma certa relação no começo com os russos, ele vai romper, aí ele vai se ligar aos Estados Unidos e ele vai deportar a Olga não para a União Soviética, mas para a Alemanha. Olga foi deportada para a Alemanha, lá foi enviada para a prisão por ser judia e comunista. Olga foi sentenciada à prisão por um período de 10 anos, Olga foi sentenciada à prisão perpétua, Olga foi expulsa do Brasil e conseguiu exilar no Canadá. Essa resposta seria B. Olga foi extraditada pela Alemanha, ficou nos campos de concentração, onde lá teve sua filha com Júlio Prestes, Anitta, que depois vai ser morta, vai ser condenada lá pela solução final de Hitler, mas a filha dela retorna para o Brasil, onde viveu no Rio de Janeiro, e foi uma grande estudiosa do seu pai, Júlio Prestes. Tema da nossa aula de hoje. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o tal de Guerra Fria. Guerra Fria, como o seu próprio nome já diz, é a guerra que aconteceu dentro de um freezer, não é isso? Foi essa a resposta de um aluno do 9º ano da escola particular. Eu não consigo esquecer. Eu pergunto o que era a Guerra Fria, ele fala que era uma guerra que aconteceu dentro da geladeira. Tudo bem que foi uma tentativa de piada, mas eu não consegui esquecer até hoje. O objetivo que, após essa aula, os educandos possam compreender a bipolarização mundial e o armamento atômico, reconhecer a partir dos textos de natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria e estabelecer relação entre Guerra Fria e os golpes militares na América Latina. Lembrando que há uma relação entre Guerra Fria e os golpes militares. As habilidades estão dentro daquilo que são os objetivos, que é compreender a bipolarização mundial, reconhecer a partir de texto as principais características do período da Guerra Fria e estabelecer relação entre Guerra Fria e golpes militares. Gente, vocês estão no 3º ano, vocês estão indo para a universidade, é uma coisa que tem que estar muito claro dentro de vocês. O que era a bipolarização? Mundo bipolar, 2 únicos polos, que vai se caracterizar aí, em 1945, a chamada Guerra Fria. 2 polos rivais ou totalmente antagônicos, que era os Estados Unidos capitalista e a União da República Socialista Soviética com o comunismo, com o socialismo e a tentativa de tornar um mundo comunista. Então, esse período histórico de disputas e estratégias de conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética, entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991. Então, teoricamente, a Guerra Fria acaba em 1991. Mas, em alguns momentos aí, nós vemos que, até os dias de hoje, que ainda há um certo resquício de Guerra Fria entre a extinta União Soviética, que hoje o principal país ali está a Rússia, e os Estados Unidos. Presta atenção que eles, em algum momento, estão aliados, mas, de certa forma, estão sempre aqueles 2 pessoas, aqueles 2 alunos briguentos, que eles não se enfrentam diretamente, porque sabem que um pode vencer o outro, ou
na pior das hipóteses, uma briga entre esses dois fortão. Ambos vão sair machucados, mas, ao mesmo tempo, eles, de certa forma, se respeitam, mas não têm uma amizade séria. Então, estão sempre... Olha, quando os Estados Unidos vai tomar alguma decisão que a Rússia não concorda, a Rússia dá aquela levantada de pescoço, os Estados Unidos recua. Quando, vice-versa, a Rússia quer tomar uma medida que vai contra os interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos sinaliza contra, aí a Rússia recua. Então, em resumo, eles estão ali em constante vigilância. Então, vamos lá. Em resumo, foi um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre duas nações e as suas zonas de influência. Então, toda vez que nós falarmos de Guerra Fria, é uma guerra onde não houve conflito direto. Defina a Guerra Fria. Uma guerra ideológica, política e econômica, onde não há um conflito. Não é que não há conflito. Vai haver conflitos indiretos entre esses dois polos. Mas os dois polos não vão se enfrentar porque ali era a certeza de uma destruição em massa. Então, qual era o contexto geopolítico? Final da Guerra Mundial, em 1945, enfraquecimento das potências europeias, destruída pela guerra, surgimento de duas novas potências, os Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética, onde vão disputar a hegemonia política. Ambos querem conquistar o maior número de participantes para o seu polo, então, econômico e militar no mundo. As duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas político e econômico. Então, qual era a intenção? Os Estados Unidos levar o capitalismo para o mundo e a União Soviética levar o socialismo para o mundo. Então, é aí onde está o conflito. É aí onde está o jogo de interesse. Então, há um jogo de propaganda, é uma guerra onde a propaganda vai estar sempre constante, onde ambos querem mostrar as qualidades do seu sistema político e a ineficiência do outro. Então, os Estados Unidos vai retratar a União Soviética como aqueles opressores onde não tem liberdade, onde não tem paz, e a União Soviética vai representar os Estados Unidos como aquele país injusto, onde uns têm riqueza demais e outros têm riqueza de menos. Então, Guerra Fria, conflito que tem o nome de Guerra Fria, porque não houve nenhum combate físico, pois todo mundo estava com medo que tivesse mais um combate mundial, pois se tratava de duas potências com grandes arsenal de arma nuclear. A Guerra Fria tratava-se de norte-americanos e soviéticos tentando buscar formas de defender seu ideal, onde veio deixar o mundo inteiro com medo que houvesse uma outra guerra. Todos os filmes de espiões que vocês vão encontrar, todos os filmes que vão tratar sobre essa questão da Guerra Fria, vocês percebem que o mundo, por várias vezes, chegou à beira de um conflito. E por isso todo mundo temia. Porque após, propositalmente, os Estados Unidos soltar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, que eu falei lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando eu tratei desse tema, qual era a intenção? Qual era a intenção dos Estados Unidos? Mostrar para o mundo, olha o que eu tenho. Olha o que pode acontecer com aquele que vier contra os Estados Unidos. Então, esse conflito ideológico e militar entre as duas grandes potências era constante. Era um medo constante de que a qualquer momento alguém poderia apertar um botão que poderia vir destruir o planeta. Então, se pensarmos na bomba de Hiroshima e Nagasaki, que destrói essas duas cidades, as bombas que os Estados Unidos têm hoje e a Rússia tem,
a bomba atômica seria um estralinho comparado ao poder que eles têm hoje, como, por exemplo, a bomba de hidrogênio, que é centenas ou talvez milhares de vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Aí tem o famoso cogumelo. Esse cogumelo foi formado após a explosão da bomba atômica, o ato de ataque nuclear dos Estados Unidos contra o Japão, enfraquecimento das potências dos Estados Unidos, já tratei disso, e a bipolaridade, disputa da hegemonia e o começo da Guerra Fria. Então, qual era os polos? Capitalismo. Qual era o ideal capitalista? Valorização da riqueza material, individualismo, consumismo, democracia, livre concorrência. Essa eram os principais ideais do capitalismo. Comunismo, um bem-estar social, igualdade. Em vez do individualismo, a simplicidade, coletivismo. Então, tudo é coletivo, não tem a ideia de um consumismo desmancebado. A estatização, então, as empresas estavam na mão do Estado, e esse Estado era, com a economia planificada, ele ia pegar a riqueza do país e dividir entre as nações. Já deixo bem claro aqui, gente. Quem for estudar seriamente capitalismo social e comunismo, no mundo das ideias, o comunismo é perfeito. Olha, eu seria o maior dos comunistas. Na prática, aí é outros 500, e eu costumo dizer que Marx, quando pensa o socialismo, ele não leva em conta uma das principais características do ser humano, que é o egoísmo. O ser humano, ele não quer ser igual a ninguém. Nós prezamos pela diferença. Então, mundo bipolar, apenas dois polos. Capitalismo e socialismo. Era só isso que se tratava. Ou você estava de um lado ou estava de outro. E o tempo inteiro, alguém querendo convencer você a mudar de lado. Logo após a Segunda Guerra Mundial, tem a Conferência da Alta, concordo com a influência soviética na Europa Oriental e decide sobre a ocupação da Alemanha, com a participação da França. Aí participa o primeiro-ministro da Inglaterra, o presidente Roosevelt, se eu consigo pronunciar essa porcaria, dos Estados Unidos, e o Stalin do lado da União da República Socialista Soviética. Nessa decisão, de certa forma, eles entram num acordo. Olha, um vai ficar com a parte ocidental da Europa, outro fica com a parte oriental, e a Alemanha, que foi uma espécie de espólio de guerra, vai ser dividida em 4 zonas de influência. Aí vai estar uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França, uma parte para os Estados Unidos e uma parte para a União Soviética. Depois, os Estados Unidos acaba tomando conta de uma parte da Alemanha, e vai ficar aí 2 da Alemanha, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. A característica, disputa tecnológica, ou seja, nesse período, a tecnologia foi o ápice, porque cada um queria buscar novas tecnologias. Corrida espacial. A ideia de lançar o satélite, de conquistar o espaço, olha, já que o mundo já está dividido, o planeta já está dividido em zona de influência, ou seja, influência capitalista, influência socialista, o que nos resta para disputar? A disputa agora é pelo espaço. O espaço é o nosso campo de disputa. E aí vai ficar, primeiro, a União Soviética vai mandar o primeiro ser vivo para o espaço, que é no Sputnik, lá, a cadela laica. Depois eles mandam o primeiro homem a
fazer a órbita da Terra, e os Estados Unidos vai vencer a corrida espacial quando Neil Armstrong, na Apollo 11, vai chegar à Lua. Então, nesse período, um período de espionagem, do lado americano, a CIA, do lado da União Soviética, a KGB, que é sempre, quando vocês verem lá os filmes sobre espionagem, esses dois órgãos aí que vão estar buscando as informações de um país e de outro. Busca de aliados, conflito regionalizado e a difamação. Então, cada um tenta defamar o outro, a outra ideologia. Aí nós temos o Rock e Dragon, no filme Rock, onde o Stallone representa ali os Estados Unidos, o ideal americano, e Dragon é o representante da União Soviética. Então, a disputa não era só no campo político e no campo militar. Na televisão e na propaganda, nos filmes, havia também essa disputa que era para cada um querendo mostrar quem era mais poderoso. Em 45, tem a criação da ONU. As Nações Unidas, após a Segunda Guerra Mundial, criam-se as Nações Unidas, que tem o intuito de garantir a paz mundial, lutar pelo fim da miséria no mundo. Então, cria-se órgãos que tem que dizer assim, olha, o mundo do jeito que está vai acabar se destruindo, se autodestruindo por causa das guerras. Então, cada nação está se armando cada vez mais. A corrida armamentista era... Os Estados Unidos faziam uma arma, a União Soviética fazia outra. Quando um descobria uma coisa, o outro criava outra, que era a chamada paz armada. Nesse meio termo, é assim, olha, como é que eu construo a paz? Mostrando que eu tenho um poder que você não pode vir contra mim. Eu estou construindo uma arma que é capaz de destruir o planeta. Peraí, qual o intuito? Como que eu vou criar uma arma que, se eu utilizar, eu não vou destruir o inimigo, eu destruo o planeta inteiro? Então, é meio irracional se nós pensarmos assim. Mas a intenção na criação dessas armas não era a utilização dela. Era para não utilizar. Era só para mostrar a força para o adversário. Olha, veja só o que eu tenho. Eu não quero usar, mas se for preciso, usarei. Então, as Nações Unidas vai ser criada para tentar garantir essa paz mundial. E dentro das Nações Unidas vai ser criado outros órgãos que vai tentar controlar o mundo a partir da pós-guerra. O FMI, como Fundo Monetário Internacional. Então, assim, qual é a intenção da FMI? Garantir que a economia não quebre. Então, quando um país está com uma situação muito difícil, esse Banco Internacional empresta dinheiro. A FAO, Organização para a Agricultura e Alimentação, qual é a função dessa organização? É que tem alimento para o mundo inteiro. Então, olha, se todo mundo fosse industrializar, o povo morre de fome. Então, cria essa organização para garantir alimento para todos. Então, incentivar os países que têm mais terra, vamos pensar no caso nosso aqui, que nós temos grandes áreas produtivas, a estar produzindo alimento para fornecer para o resto do mundo. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, então, vai cuidar de toda a infância mundial. BID, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Então, em casos de guerra, de terremoto, de destruição, esse Banco Mundial, aí, o BID, é um banco internacional para refinanciar. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Unesco, Organização para a Educação e Ciência e Cultura. Então, tudo isso foi criado após a Segunda Guerra Mundial com a intenção, pelo menos a tentativa, de impedir que o mundo venha entrar em colapso. Então, é uma certa preocupação com os países mais ricos para que ajude os mais pobres para não haver aí uma catástrofe mundial. Sabemos que nem sempre dá certo, que nem sempre
funciona, mas, pelo menos após a Segunda Guerra Mundial, tem esses órgãos aí que tentam, na medida do possível, impedir que desgraça como, por exemplo, os campos de concentração aconteça. Em 49, a Alemanha é dividida, de Berlim em 4 zonas de ocupação, União, República Socialista, Estados Unidos, França e Inglaterra, como já tratei, essas são as zonas de influência, e aí a divisão da Alemanha. Então, a Alemanha agora, após a Segunda Guerra Mundial, ela é dividida entre os vencedores. Mas aí nós criamos um grande problema, que nós vamos ter 2 cidades com sistemas políticos diferentes. De um lado, a Alemanha capitalista, do outro, a Alemanha socialista. Como nós sabemos, e eu já falei, o socialismo ele não leva em conta o egoísmo humano. Então, você começa lá, a produção no socialismo, ela começa a ser decadente. Por quê? Se não há lucro, não há intenção do operário em grandes produção. Não há um grande investimento tecnológico no meio de produção, porque se a intenção é só alimentar a sua própria população, não é lucrar, como é que eu vou ficar investindo altas quantidades? Então, os países socialistas, eles estão preocupados tanto nessa disputa ideológica, tal, que ele deixa de lado a indústria sem ser bélica, lógico, a única indústria dentro do socialismo que vai estar sempre progredindo é a indústria bélica, vai ficando as outras meio de produção deixado de lado, então começa a haver uma fuga das pessoas da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista. As pessoas em busca de melhores condições de vida, de riqueza, tal, mudavam de lado. Para tal, para combater esse problema, constrói-se o Muro de Berlim. Então, a República Democrática da Alemanha e a República Federal da Alemanha Ocidental, Berlim se torna o principal alvo de investimento norte-americano para obter grande desenvolvimento. Em 61, para obter a migração do oriental ao ocidental, os comunistas constroem um muro dividindo as 2 cidades. Então, de 69 até 1991, ou foi 89, não me recordo bem, a queda, mais para frente a gente trata disso, que vai destruir aí a queda do Muro de Berlim. Mas aí a Alemanha vai ficar dividida por um muro, de um lado capitalismo, do outro socialismo. Em cima desses muros tem torres de vigília. Quando alguém tentava pular o muro para um lado ou para o outro, eram mortos. Então, a Alemanha vai ser dividida e famílias vão ficar em lados opostos. Então, ali cria-se uma situação onde você tinha parentes de um lado da cidade, do outro lado do muro, e você não poderia visitá-lo. Em 47, é criado o Plano Marshall, Plano Econômico de Auxílio aos Países Europeus Ocidentais, que reduziria possíveis influências soviéticas. Por outro lado, os Estados Unidos vai criar um plano, fala assim, olha, os países que quiserem se manter capitalista ou mudar para o sistema capitalista, vão receber apoio americano para não precisar do apoio comunista, do apoio da União Soviética. Por outro lado, a União Soviética cria o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall. Então, quando um país queria se manter capitalista ou tinha um grupo lutando contra o comunismo, os Estados Unidos ia lá e investia. Quando num país capitalista tinha um grupo, vamos pensar aí no caso do Brasil, com Júlio Prestes, que tinha anseios comunistas, a União Soviética começava a incentivar e financiar as ações desse grupo para tentar tornar aquele país comunista, trazendo para o seu lado. A doutrina Truman. Os Estados Unidos apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista. Combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta.
Então, dentro disso daí, por exemplo, vai ter apoio da ditadura militar na América Latina. Para combater o comunismo, os Estados Unidos financiaram várias ditaduras para manter-se os países aliados. O Comiform, o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, essa disputa. Os Estados Unidos pagava para aqueles que queriam permanecer ou se transformar em capitalista, a União Soviética fazia o contrário. Em 49 é criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico, Aliança Militar de Países Capitalistas. Início Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, entre outros. E o Pacto de Varsóvia, Aliança de Países do Leste Europeu, membros, União Soviética, Alemanha, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Cuba, posteriormente vai aliar-se a esse grupo, e aí vai ter as alianças. Olha, qual era a função? Toda vez que um país capitalista tiver sido ameaçado, os membros da OTAN têm que mandar socorro, seja ele financeiro ou militar. Toda vez que um país socialista sofrer ameaça, os países do Tratado de Varsóvia têm que mandar apoio. Aí é onde vai acontecer as chamadas guerras indiretas. Então, apesar de não ter tido um conflito entre Estados Unidos e União Soviética diretamente, eles vão se encontrar em alguns momentos, como, por exemplo, na Guerra das Coreias, na Guerra do Vietnã, e entre outros. Então, na disputa, na Revolução Cubana, então, na Revolução Chinesa. Então, quando o país resolvia fazer revolução socialista, a União Soviética ia lá e mandava apoio. Os Estados Unidos apoiavam aqueles que eram contrários, e assim sucessivamente. A corrida armamentista foi aquilo que eu falei, tratei anteriormente, que era você se armava para tentar manter a paz. Investia-se em defesa como mísseis, ogivas nucleares. Ambos os países estavam se armando para se proteger de um possível ataque. Então, havia sempre um clima de desconfiança mútua. Corrida espacial, a ideia era dominar o espaço. Em 1957, a União Soviética mandou o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Em 58, os Estados Unidos começam a explorar ali também. Em 1961, aí os Estados Unidos percebeu isso, investimento monstro para chegar primeiro ao espaço do que a União Soviética. O primeiro homem vai ao espaço, em 69, os Estados Unidos chegam à Lua, colocando, enfim, aí a corrida espacial com, teoricamente, aí, ou melhor, vencedor, os Estados Unidos. Então, aí a imagem da Laika, diz que ela morreu logo quando quando foi lançada, mas foi a tentativa do primeiro ser vivo sair ao espaço, sair da órbita da Terra, e depois a chegada do homem à Lua, que até hoje aí vai ter centenas de teoria da conspiração dizendo que isso é uma obra hollywoodiana e que o homem, principalmente os terraplanistas, vão dizer que o homem nunca chegou à Lua. Em 50 a 53, a Guerra da Coreia, com cerca de 2 milhões de mortes de ambos os lados. O norte comunista, o sul capitalista. Ali, a China e a União da República Socialista pró do norte, Estados Unidos e a ONU pró do sul, sem vencedores. Aí, nessa disputa, não houve vencedor. No final, manteve-se as duas Coreias. Permaneceu um lado socialista, um outro capitalista, que até hoje tem aí ameaça de conflito. Quando o norte ameaça o sul, os Estados Unidos se levanta. Quando os Estados Unidos se levanta para defender a Coreia do Sul, do outro lado a China e a Rússia se levantam para proteger o norte. Então, há sempre essa disputa aí
por esse período. Por isso que eu falo que nem sempre houve aí vencedor. Aí a imagem das guerras das Coreias ou dos conflitos que tiveram aí durante esse período. A Guerra do Vietnã, em 64 a 75, 3 milhões de perdas humanas. Norte comunista, sul capitalista. Saiu vencedor, o norte ali comunista. Então, os Estados Unidos apoia o sul do Vietnã, vai mandar centenas de milhares de homens lá para lutar. Então, lembre do filme Rambo, que vai tratar sempre dessa guerra aí do Vietnã. Mas, com o apoio da União Soviética, o Norte resiste e sai vencedor. Então, lembre, por isso que eu falo, não houve guerra direta, mas indiretamente eles se enfrentaram na Coreia do Norte, se enfrentaram no Vietnã. Guerra do Vietnã, a imagem aí essa imagem correu o mundo e ali põe pressão para os Estados Unidos ceder a guerra, a ação do tal do agente laranja, que é um agente químico que vai causar ali a morte de centenas de civis. Aí, Marx, esse nome eu não consigo pronunciar, mas aqui é a perseguição norte-americana a artistas, intelectuais e funcionários dos setores governamentais suspeitos de ligação comunista. Então, havia uma histeria, o medo comunista. McCarthy, ele vai criar um plano para combater o comunismo dentro dos Estados Unidos, e aí vai ter um clima de pressão, onde todo mundo suspeita de todo mundo, e nesse período os Estados Unidos passa por um conflito interno, onde muitas pessoas foram presas, outras até mortas, por causa de uma pseudo apoio aos comunistas. O Japão destruído na Segunda Guerra Mundial, o exemplo capitalista para a Ásia e Oceania, recebeu pesado investimento dos Estados Unidos, já era a segunda maior economia do mundo, apenas 20 anos após a destruição pela guerra. Então, vocês lembram, lá na Segunda Guerra Mundial, a Rússia era aliada, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos. Japão era inimiga dos Estados Unidos. Após a guerra, o Japão passa a ser um aliado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queria o Japão ali como influência do capitalismo na Ásia, já que a China era comunista, o Japão era o principal aliado americano ali. Os Estados Unidos vai investir bilhões e bilhões em cima do Japão, e o Japão vai tornar-se a segunda economia do mundo, aí perdendo apenas para a economia americana. Então, de um lado, o Japão destruído pela guerra, do outro lado, o Japão reconstruído com investimento do capitalismo americano. Cuba, exemplo socialista para a América. Em 59, a Revolução Cubana, o líder Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Che Guevara, a deposição do ditador Fulgêncio Batista. Em 61, o presidente JFK ordena a invasão da ilha. O exército cubano rapidamente derrotou os invasores. Cuba alia-se à União da República Socialista. Em 62, nós temos uma crise dos mísseis, questão de prova. A União da República Socialista ela tem um aliado dentro da América, ela fala, poxa, o que é que eu vou fazer? Uma base militar, uma base de míssil dentro de Cuba, porque de lá eu ataco os Estados Unidos facilmente. O território cubano, os Estados Unidos, a Rússia começa a colocar míssil no estado de Cuba, no país de Cuba. Os Estados Unidos vai promover o bloqueio naval de Cuba, e Cuba é extraída dos países americanos, da União dos Países Americanos ali, e aí os Estados Unidos vai pressionar tanto Cuba quanto a União Soviética para que a União Soviética retire esses mísseis. Fica conhecido como a crise dos mísseis, porque os mísseis estavam através de um avião, os Estados Unidos vai tirar a foto e vai descobrir que a União Soviética estava instalando mísseis em Cuba e que esses mísseis estavam direcionados ao país americano.
Então, conhecido como a crise dos mísseis, depois eles entram no acordo e a União Soviética recua. Golpes militares, em 64, a instalação da ditadura militar pró-Estados Unidos na América Latina, Brasil com a deposição de João Goulart, o Brasil irá também se apoiar aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vai apoiar a ditadura militar para impedir aí um possível chegada do comunismo aqui no Brasil. Em 73 foi a vez do Chile, com a deposição do socialista eleito diretamente Salvador Allende, através de um golpe liderado pelo Augusto Pinochet. Essa vai ser uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina. A ditadura brasileira matou algumas pessoas, sim, não foi uma ditadura pacífica, mas a de Pinochet foi absurda. A economia dos Estados Unidos vai apoiar a economia do Chile, transformando ali uma ditadura. Em 76, a Argentina, Isabelita Perón, deposta pelo Gal Videla, também apoiado pelos Estados Unidos. Fim da União da República Socialista, o comunismo soviético não proporciona bem-estar à população. A população descontente com a corrupção, então lembre sempre, gente, você luta por algo, você luta por um ideal, mas quando chega-se ao poder, às vezes você se torna pior do que aqueles a qual você combateu. Então, a corrupção dentro do Partido Comunista era imensa. O partido em si, a ideia do comunismo era dar-se o golpe, instaura o comunismo, e depois você cria uma democracia dentro do próprio país, onde, mesmo tendo um único partido, onde não tem partidos capitalistas, mas dentro do próprio partido, o poder é compartilhado. Então, o governo vai passando de mão em mão, de uma forma que todos têm acesso a ele. Mas quando foi dado tanto o golpe em Cuba ou na União Soviética, quando esses chegaram ao poder, eles se tornaram ditadores piores do que os czares, do que os reis que eles depuseram. No caso de Cuba, o presidente, que era um ditador, que foi deposto. No caso da União Soviética, da Rússia, o czar, que foi derrubado. Só que os líderes do comunismo também vão se tornar ditadores ferrenhos. Em 1985, Mikhail Gorbachev é eleito na União da República Socialista. Cria a Perestroika, que é a abertura econômica, e a Glasnost, que é a reestruturação governamental. Em 91, põe-se o fim da República, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Boris Yeltsin assume a presidência da Rússia, e aí põe-se, enfim, ao mundo bipolar. O novo mapa, agora, já não é mais União da República Socialista, é a Rússia e os demais países independentes. Em 89, como eu falei, não lembrava a data exata, em 89, cai o mundo de Berlim, símbolo da Guerra Fria, pois foi dividida literalmente aos dois sistemas. Então, em 89, ali começa a queda do socialismo, quando o muro de Berlim vai abaixo. Reunificação da Alemanha. Então, a Alemanha agora não tinha mais condições financeiras, a União da República Socialista não tinha mais condições financeiras e políticas de sustentar o regime da Alemanha. Em 1990, sob o comando do chanceler ocidental, Helmut, o país é reunificado. Alto custo econômico, que gerou inflação e recessão, problemas sociais, como necessidade de estender toda a população, o nível de vida e poder de compra dos habitantes ao lado ocidental. Então, uma Alemanha estava bem, que era capitalista, tinha se desenvolvido, a outra Alemanha estava aos frangalhos. Então, a Alemanha passa por um processo de restauração, mas com muito investimento capitalista, a Alemanha vai se tornar a potência que é hoje. Para concluir, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria
foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Raimundo Aron, sociólogo, historiador e filósofo e jornalista político. Então, definindo assim, em poucas palavras, a Guerra Fria, um período em que a guerra era improvável. Improvável por quê? Porque era poder demais, era bomba demais, era destruição demais na mão de todos, de ambos os lados. E paz impossível, porque estavam numa disputa constante. Hoje nós não temos mais o mundo bipolar, o mundo hoje, a divisão hoje aí é a ideia de globalização, onde ainda resta resquício ainda existe resquício da Guerra Fria, do socialismo, ainda temos alguns polos, como no exemplo a China. A China, ela é, economicamente falando, ela é aberta ao capital, mas dentro da China vive ainda num comunismo ali, que a gente não tem muito o que falar. Eu não sei o que falar da China, porque tudo que nós sabemos da China é do lado capitalista, é uma visão capitalista do que acontece lá, e do outro lado, o que eles permitem. Eu tenho alguns amigos, dois, que viajaram para a China a trabalho, na época que a Volkswagen lançou uma linha de montagem lá na China, eles foram trabalhar lá. E eles falaram que lá você recebe uma espécie de um passaporte, onde é permitido você andar. Então, você saía do hotel para a fábrica, da fábrica para o hotel. Quando era um dia de lazer que você saía para conhecer, tem os lugares que é permitido você visitar. Você não pode sair em qualquer bairro chinês ou qualquer cidade. Então, eles só deixam que você descubra, que você veja aquilo que eles querem. Então, você não tem muito o que falar no caso da China. Então, basicamente, o que eu tinha para vocês era isso. Deixo aberto aí para dúvidas, reclamações e lamúria. Está aberto para vocês aí, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema Guerra Fria. Um por vez, por favor. Eu não consigo responder a todos. Eu entendi tudo, professor, tá de boa. Tranquilo? Ok para todos? Então, eu desejo a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um, aqueles que creem, aqueles que não crerem, que a sua força de vontade te faça um vencedor. Então, tchau, tá liberado Minha aqueles que boa prova aí, quiserem. cadê boa prova, alunos? Oh, Cadê? sim, gente, uma boa prova, faça com dedicação, eu sei que vocês fazem, quem participa, participa porque sabe da necessidade que é. Então, boa prova e a semana que vem nós temos lá nosso formuláriozinho, ok? Lembrando que a aula sobre desigualdade social vai ir um questionário na tema sociologia. Então, o Gilvan vai dar o questionário, mas vai estar lá o Ari falando sobre desigualdade social. Um abraço a todos, estão livres para ir almoçar. Valeu, professor. professor. É nóis. Valeu, Boa gente. Tchau, tarde. tchau. Até que Boa enfim, hein, tarde. mano? Tchau. Tchau, nega.